e ainda sobre coisas práticas relacionadas a livros. A maneira como você anota, você pode anotar, não é regra isso, né? Muitos leitores não dão a menor importância para marcar, anotar, guardar de alguma forma o conteúdo que encontraram em algum livro. Inclusive, tem livros sobre livros, muitos livros escritos sobre livros, sobre o hábito de leitura, sobre, enfim, diversos aspectos da coisa. Um deles, o Eduardo Frieiro, é escritor mineiro e tal. O Eduardo Frieiro escreveu um livro que é meio clássico no assunto, que é Os Livros Nossos Amigos. Não é esse aqui é um outro livro do Eduardo Frieiro, O Clube dos Grafônomos. Ele, inclusive, era escritor, escreveu outros livros e foi também diretor da Biblioteca Pública de Minas Gerais durante um bom tempo. Gostava de livros, né? E não me consta, até onde me vai a lembrança, que nesse livro dele, Os Livros Nossos Amigos, ele tenha falado sobre o assunto, sobre anotações que fazemos sobre os livros que lemos. Não me parece que ele falou sobre isso. É o que vamos falar aqui, né? Faremos nós isso. E é um problema para muitos leitores de como fazer isso. Vai de um limite ao outro. Alguns leitores, e não aconselhamos isso, por exemplo, fazem anotações nos livros. É o pior, é o fundo do poço, esse tipo de coisa, né? Você pegar livros e pegar uma caneta Bic azul ponta grossa e marcar o livro e escrever também ao lado dele. Talvez seja bom até para fixação na memória de algumas coisas, mas não se faz isso, né, com o livro. Acho que é bem impróprio. Inclusive para efeito de consulta. A ideia é essa. Você vai fazer... Qual a finalidade? Você fazer anotações sobre um livro que está lendo. De, se for o caso, encontrar novamente aquela informação. É muito útil isso. De, enquanto estar lendo, estar ao mesmo tempo marcando o que pareceu mais interessante a respeito daquele livro. Você não confia na sua própria memória, acha que um papel vai dar trabalho, então você anota lá mesmo. E nunca mais vai recorrer àquilo. É meio complicado o negócio, mas assim, a ideia, assim, o nosso ponto de vista é de que o mais interessante é que você preserve o livro. Então, existem livros, alguns mais que outros, também na nossa memória, um livro como Lord Jim. É um livro pequeno, você encontra muito fácil por aí, famoso, pelo menos entre alguns leitores, nós estamos entre esses leitores, que acham um livro beira o insuportável. Já no programa, algumas edições atrás, foi comentado especificamente sobre Lord Jim, por que o livro é tão chato. Tem livros que são famosamente chatos, Em Busca do Tempo Perdido, e merecidamente. O livro é bom, mas ele tem fama de ser chato. Isso é uma leitura custosa. Os Sertões, do Euclides da Cunha, e muitos outros. Lord Jim é um livro curto, a leitura não é difícil, mas ele é chato. Então, é o caso de um livro, em parte por isso, que existe, pelo menos, a nossa experiência quando lemos o Lord Jim, não temos anotação nenhuma, nem nele mesmo, não temos esse hábito, nem em papel separado. Outros, ao contrário. Então, entre muitos exemplos, esse do Ian Morris, Guerra. É um livro sobre guerra, é o subtítulo dele, O Horror da Guerra e Seu Legado para a Humanidade. Muito interessante, foi publicado pela editora Leia. Esse é daqueles casos assim, de livros muito bons, muito fáceis de serem encontrados, muito baratos. Não sabemos por que o livro é tão barato, a tiragem foi muito alta. Só faltava ele ser bonito, né? A capa não é muito bonita, né? E o assunto também não é muito bonito, então é meio proporcional. Mas aí o problema de um livro tão interessante quanto esse, como você marca os conteúdos. A nossa mais viva sugestão é essa. Então, assim, esse aqui, fazemos anotações num papel separado.
Esse papel é um quarto de uma folha de papel ofício e tal, e nele você vai marcando. Fazemos isso assim, colocando a página, colocando uma frase que diz respeito ao conteúdo daquele pedaço do livro, né, daquela página, daquele capítulo, daquele trecho normalmente. Com cores separadas, amarelo, azul, cada leitor faz isso. Na verdade, também isso é coisa que vai de cada leitor. O que eu estou comentando aqui diz respeito ao hábito que adquirimos ao longo do tempo. Hoje, atualmente, tem post-it, tem todo tipo de coisa que você encontra em papelaria. E, como disse, o fundo do poço, que é você pegar uma caneta Bic e sair anotando no próprio livro lá. Né? Nem prático isso vai ser, você não vai encontrar com grande facilidade as informações que te pareceram relevantes. Anotar dessa forma aqui, funciona inclusive como marcador de página, né? No caso de um dos livros que mais fizemos anotações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de um lado e do outro. Realmente o livro deu margem a muitas anotações. Se você precisa recorrer a isso, onde que está essa informação que eu sei que está nesse livro, isso facilita muito a sua vida. Tem um inconveniente. Se você perder um livro como esse, com essas anotações, é péssimo. O problema é perder o livro, é perder as anotações. Então, assim, seria, não fazemos isso, mas seria quase o caso de você fazer essas anotações e guardar no arquivo, porque aí perder o livro, sem problema, as anotações estão lá. Mas é um pequeno inconveniente comparado com as enormes vantagens que achamos existir na coisa.